certamente voltará, certamente voltará, sem sombra de dúvida, voltará, porque Ele vive, porque Ele é real, porque Ele é bendito, porque Jesus é Senhor, e porque fora dEle não há salvação. Jesus, Jesus, Jesus. O nosso coração se alegra nesta noite, porque sem sombra de dúvida, haverá o dia em que o Senhor voltará, e para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre estaremos contigo. Exaltamos aquele que vive, bendizemos aquele que é Senhor, reconhecemos a grandeza da sua majestade, reconhecemos a sua soberania, Jesus. Como o teu nome é lindo, como o teu nome é lindo, Jesus. E sempre dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se você ama este Deus, aplauda a Ele de todo o coração, com toda a sua vida, porque Ele é digno, 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 digno. O Senhor é bom. Queridos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite. É uma alegria ter todos vocês aqui. Você pode assentar-se, por gentileza? Depois de uma semana inteira de semana de avivamento, a garganta da gente fica um pouquinho mais fraca de tanto gritar para Jesus, sabia? Glória a Deus. Nós queremos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, por gentileza, coloque-se em pé que nós queremos conhecê-lo. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco. Não se assentem sem antes receber um abraço dos que estão próximos. Vocês estão em casa, fiquem à vontade. Glória a Deus. Quero pedir uma gentileza, que vocês prestem atenção ao telão, que nós temos alguns avisos. maravilhosa que todas vocês princesas vão adorar. Estão todas convidadas, então venham. Escola de Princesas, nobreza em cada gesto.
Quero fazer um convite a todas as mulheres. Esta terça-feira nós temos o culto de mulheres aqui na aba, Comunhão Cristã Aba Airport Church. Você é a nossa convidada. Temos o propósito de celebrarmos a Deus, edificarmos as nossas vidas na palavra de Deus, termos comunhão umas com as outras e anunciarmos o evangelho de boas novas às nossas amigas e convidadas. Venha, participe, aguardamos você. Imagine-se ser capaz de memorizar as escrituras e narrá-las como se tivesse sido testemunha ocular dos acontecimentos fantásticos que mudaram a história da humanidade. We tell stories that happened. This is just us. If you had seen it happen, how would you tell your friends? Venha participar do seminário Word by Heart, um método de memorização que pode mudar a sua vida. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém, graças a Deus. Que alegria podermos estar juntos nessa noite. Nós vamos daqui a pouco ouvir uma palavra maravilhosa do Dr. Grady. E quero apresentar também alguns materiais dele. Antes, quero encorajar mais uma vez, todas as mulheres a estarem na próxima terça-feira nesse lugar, no culto das mulheres. Vai ser um tempo muito, muito especial. Você está vendo que as cortinas estão erguidas, os que são da casa devem ter percebido. Homem normalmente não percebe muito essas coisas, mas as mulheres eu tenho certeza que perceberam, E porque ontem nós tivemos, como o Fernando falou, o culto da Semana do Avivamento aqui, e deixamos assim para você já sentir o gostinho dessas cadeiras desse lugar, e melhor ainda, cheio de gente, não é verdade? E nós queremos encorajá-la, convidar os seus amigos, convidar as pessoas que você ama para estar nas nossas celebrações. Meu irmão, você é o poder de Deus sobre a face da terra. As pessoas estão esperando você se manifestar. Você sabia que isso é assim? Ontem eu estava caminhando, tive uma experiência muito diferente assim. Eu estava na minha caminhada fitness, E aí na minha direção veio um sujeito assim com uma muleta e eu vi que ele tinha um negócio no pé. E eu fiquei olhando, falo, não falo, falo, não falo, o Espírito Santo fala, não falo, falo, não falo, falei. Alguns vão dizer, Arna, que você está ficando velho, cumprimentando as pessoas na rua, Isso é coisa do interior, Na verdade é coisa do Espírito Santo, irmão. Abordei ele, bom dia, bom dia. O que aconteceu com o pé? Aí ele já me contou a história toda do pé dele, até a 10ª geração para trás, por que o pé dele estava estrupiado daquele jeito ali. Eu me apresentei, falei que sou ovelhinha de Jesus, e perguntei para ele, posso fazer uma oração por você? Ele falou assim, pois é, seria bom, porque eu estava justo indo na Santa ali para fazer uma oração. Eu falei, não precisa, o santo chegou, E nós oramos com ele, e foi assim um tempo muito, muito especial. Meu irmão, você tem abordado pessoas na rua, no shopping, na tua casa, e convidado para a igreja? Se você olha para o teu portfólio de salvação, e não consegue contar uma meia dúzia de pessoas ainda esse ano, alguma coisa não está em ordem. A minha oração é que o Espírito Santo inquiete você, para você não vir mais sozinho para o culto, para você usar o teu celular, trazer pessoas, usar o teu carro, tudo está preparado. Essas cadeiras vazias estão de propósito. Dê uma olhadinha para elas, aquelas cadeiras brancas, É você e eu, somos nós, os responsáveis, com a ajuda do Espírito Santo, a encher esse lugar. Amém, queridos? Glória a Deus, graças a Deus por isso. Eu quero, ainda antes de passar a palavra para o Dr. Grady, ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Nós vamos inclusive colocar no telão, e eu creio que você vai ser muito abençoado com essa palavra. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, a Bíblia nos diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom,
e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, em um vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois o farás para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Amados, essa narrativa, essa experiência da palavra de Deus, ela é muito forte. Dá um pouco mais de retorno aqui, por favor. Ela é muito, muito forte, muito, muito especial. E fala de um contexto de escassez sobre a face da terra naqueles dias. Nós, como nação brasileira, e eu sei que muitas famílias aqui têm passado um tempo de uma maior escassez. E nós ficamos nos perguntando: Deus, até quando isso? Como será isso? Naqueles dias, Deus leva um profeta até uma viúva. E nesse contexto de escassez, nós aprendemos alguns princípios muito importantes. Muito importantes. No primeiro lugar, o profeta, ele diz para a viúva: não temas. Eu digo para você, em nome de Jesus, não tenha medo. Meu querido, não tenha medo. Eu já vou para o fim do que eu quero falar. O azeite não vai acabar e a farinha da panela não vai acabar na tua casa. É interessante que Elias, ele diz para a viúva: me traga uma água. Água era um produto raro naqueles dias. E ele diz: mas agora, dessa pouca farinha e óleo que você tem, faz um pãozinho para mim, faz um francesinho. Eu gosto daquele que tem assim uma divisão assim, que corta com a faca antes de assar ainda, né? Faz um pão para mim. E olha que interessante a visão da mulher sobre isso. Ela diz: eu só tenho isso, eu vou comer e eu vou morrer. Muitos de nós olhamos para algumas situações da nossa volta e ouvimos comentaristas de economia, prognósticos acerca do mundo, disso, daquilo outro, e muitos de nós ainda estão vivendo dessa maneira: eu vou comer isso aqui e eu sei que eu vou morrer. Ou seja, o dinheiro não vai dar até o fim do mês, eu não vou chegar até o fim do ano, eu não vou conseguir cumprir os meus compromissos. Nós estamos muitas vezes como essa viúva. Nós vamos comer o que temos, ou seja, vamos desfrutar desse pouco aqui, não vou compartilhar com ninguém, porque eu sei que eu estou morrendo. E é um pensamento que o inimigo das nossas almas muitas vezes coloca em nós. Aquilo que é meu, eu tenho que gastar comigo, porque para mim já não vai dar e eu sei que eu vou morrer. Será que esta era a visão de Deus? Será que essa é a visão de Deus acerca da sua vida? Será que Deus está alheio à tua necessidade? O profeta, ele diz: não temas. Mais uma vez eu insisto com você: não tema, meu irmão, minha irmã, não tema. Abra o seu coração: Deus, fala comigo, Deus. E o profeta diz algo: traga primeiro para mim. Um dos nossos erros também é que nós acabamos comendo o pão, quando na verdade é um princípio que a Bíblia nos coloca: traga primeiro para o Senhor. Meu irmão, se fosse hoje em dia, talvez Elias teria sido processado, talvez o Ministério Público, algum promotor já diria: onde já se viu, né, explorando uma viúva em época de seca, de escassez. Só que aqui, amados, estava a libertação dela. Quando
quando ela conseguiu abrir mão daquele pouco e dizer: Deus, o Senhor é prioridade na minha vida, ali estava a provisão dela. É interessante que ela assim o fez, e a Bíblia diz que ela e seu filho se alimentaram por muitos dias, até que veio a chuva sobre a terra, e da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai passar ileso toda essa fase de turbulência, você vai ter a provisão suficiente para a sua vida, mas eu quero encorajá-lo nessa manhã a trazer 2 tipos de oferta. Para você que está com abundância financeira, você traz uma oferta de gratidão. Deus, obrigado. Para você que está passando um tempo de escassez, eu quero encorajá-lo a fazer como essa viúva, tirar daquilo que você tem e dizer: Deus, eu confio na tua provisão e eu trago esta semente demonstrando de maneira prática que eu confio no Senhor. Podemos fazer isso, amados? Você pode pensar: mas por que você está tão incisivo? Porque eu sei que você precisa disso. Nós precisamos entender esse privilégio de ofertar. E muitas vezes acabamos comendo o pão todo, quando na verdade nós deveríamos aprender a abrir mão e priorizar o reino de Deus. Eu quero nessa hora dar a você essa oportunidade para preparar a sua oferta. Fale com o Espírito Santo, não tenha pressa. Fale com tua esposa, fale com teu marido. Com certeza, se você olhar para tua esposa, ela já vai dizer para você um valor, e vai ser exatamente o valor que o Espírito Santo já colocou no teu coração também, e você pode fazer essa oferta. Nós temos os irmãos distribuindo os envelopes, nós temos as máquinas de cartão nessas 3 ilhas aqui, e se você quer também, um dos irmãos do grupo de serviço pode ir até você com a maquininha. E eu quero pedir que você fique em pé, e enquanto você prepara a sua oferta, meu irmão, venha nesse espírito de gratidão, mas também de confiança. Deus, eu estou mais para a viúva de Sarepta, precisando ver um milagre, do que para a gratidão. Não há erro nenhum nisso. É o momento que nós estamos vivendo. E você pode trazer a sua oferta e dizer: Deus, o Senhor é primeiro na minha vida, e eu confio que nada faltará. Amém, queridos? Vamos ter esse momento de oferta agora, enquanto temos esse cântico de louvor e adoração. Eu vou onde encontrou-me, de volta ao teu coração. Eu me rendo, toma-me, é tudo que eu posso dar.
Celestial, uma vez mais nós exaltamos o Teu nome. Muito obrigado pelos céus abertos sobre as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio, Pai, de conhecermos a Tua Palavra, de podermos acionar esses princípios da Tua Palavra. Obrigado, Pai, pela provisão do Senhor para cada um que aqui está até o dia de hoje. Pai, eu declaro, Pai, para cada um que trouxe essa oferta de coração, ó Deus. Eu declaro esses milagres, Pai, acontecendo, que cada um veio buscar da parte do Senhor nessa noite. Todo espírito maligno que está retendo as bênçãos financeiras, profissionais, materiais sobre as pessoas que aqui estão, eu amarro vocês, espíritos maus, e ordeno, soltem agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos, Pai, nós acionamos o princípio e declaramos, Pai, o cumprimento da Tua Palavra em cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora, uma vez mais, eu declaro a plena paz do Senhor em cada coração. As mentes cativas a Cristo Jesus. Toda e qualquer opressão do maligno, eu ordeno que isso caia por terra no nome do Senhor Jesus. Pai, nós recebemos, Senhor, a Tua cura, a Tua unção, Espírito Santo, a Tua glória, a Tua ministração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, nós temos o privilégio de ter conosco o Dr. Grady, e ele é o nosso cientista favorito, eu sempre gosto de dizer, mas ele é uma autoridade, tem muito material escrito, muitos livros, é um pesquisador, ele mesmo vai falar um pouco mais acerca dele. Eu quero apenas destacar que tem mais de 11 materiais dele lá. Quantos aqui nunca ouviram o Dr. Grady? Todo ano ele está conosco, a maioria já conhece, já está familiarizado com ele. Eu quero encorajar você a adquirir 2 livros. Tem um aqui, que são as festas judaicas do Antigo Testamento, significado histórico, cristão e profético. Meu irmão, quando você adquire e se expõe a uma leitura como essa, amplia os seus horizontes, o entendimento da palavra de Deus, tudo fica mais claro. E o que é que isso tem a ver com você e comigo? As festas judaicas. E tem um livro, esse é o campeão, eu imagino que seja o campeão de vendas, eu não sei, mas de leitura, que é Onde está a Verdade Científica acerca da criação versus a evolução. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem trazido um conceito errado sobre a humanidade, tentando levar a humanidade a acreditar que nós somos frutos de alguma evolução, que você era um protozoário, depois virou uma ameba, depois um bicho cabeludo, e saiu voando e agora você é o que você é, né? E a história é tão absurda, mas tem muita gente que se rende, né, a esse tipo de conceito, e o pior, tentam trazer isso para os seus filhos, quando na verdade a Bíblia e a ciência, ela comprova, atesta o que está escrito na Bíblia acerca da criação de Deus. Então é um material que vale a pena você adquirir e ter em casa, criação versus evolução. Amém, queridos? Eu gostaria então de chamar o Dr. Grady, Oséias, para vir aqui. Gostaria que você os recebesse com forte aplauso nessa hora. Graças a Deus. Oséias e a Cláudia já são de casa também. E fico muito feliz também de receber o Dr. Grady, né? Welcome, sir. You are home. Glória a Deus, eu fico feliz porque ele cada vez está mais à vontade conosco, mais em casa. Agora à noite nós até não fizemos um momento de libertação, exatamente para dar um pouco mais de tempo para ele. Se for possível, anote, né? É muito rico o que ele vai compartilhar. Nós jantamos juntos na terça, eu creio que foi, e normalmente o Dr. Grady ele ministra 2 assuntos distintos em nossos cultos. Mas ele está tão entusiasmado com um tema que Deus deu para ele, que ele perguntou, escuta, será que poderia ministrar o mesmo assunto? E é sobre a ceia do Senhor. E olha, meu irmão, vai mexer com você isso hoje à noite. Você vai se apaixonar ainda mais por Jesus e pela sua obra. Amém, amados? Então vamos aplaudir mais uma vez o Dr. Grady Oséias. Muito obrigado. Deus abençoe.
Boa noite. Deu uma confusão aqui com o microfone. See, if he coughs, I have to cough. Vê, se ele tosse, eu tenho que tossir também. I cough in English, he coughs in Portuguese. Ele tosse em inglês, eu tuço, acho que está certo, em português. Ele tosse em português, eu tuço em inglês. Oh, boa noite. Boa noite. That was pathetic. Gente, foi muito fraco. Come on, have you forgotten this is the night the Lord has made? Esqueceu que essa foi a noite, ou é a noite que Deus nos fez? You shall rejoice in it. Você deve se alegrar nela. It is a commandment, not an option. E inclusive é uma ordem de Deus, não é nenhuma opção. I'm glad to be home. How about you? Eu estou feliz de estar na minha casa. E você, está? Boa noite. Boa noite. At least that's a little better. Oh, melhorou. Well, I'm very glad to be back with you, and I really do consider this to be the home church. here in Brazil. Eu estou muito feliz de estar de volta aqui nessa igreja, e eu de verdade considero essa igreja a minha igreja no Brasil. It's been my pleasure to have a long relationship with you. É um prazer para mim já tendo tido um relacionamento muito longo já com vocês. Now, I've shared many messages with you in the past. Em todo esse passado, né, de anos que nós estivemos aqui, eu compartilhei muitas mensagens diferentes com vocês. But tonight I want to share a message that's very near, very dear to me. Só que hoje à noite eu vou compartilhar com você uma mensagem que é muito querida ao meu coração. Many of you know that I used to be an evolutionist. Quantos aqui sabem já que eu já fui um evolucionista? I was an evolutionary scientist, I was an evolutionary teacher. Eu fui tanto um professor evolucionista como também um cientista evolucionista. But at the age of 27, in a search for truth, I became a Christian. Só que quando eu tinha 27 anos, justamente porque eu sempre buscava a verdade, eu me tornei um cristão. 16 months later, I became a biblical scientific creationist. Depois dessa conversão, 16 anos mais tarde, aí eu me tornei um cristão bíblico e científico. However, tonight, mas hoje à noite, I want to share with you something you don't know about my background. Eu vou compartilhar algo que você talvez ainda não saiba a respeito da minha história. For 19 years before I became a Christian, por 19 anos antes de eu me tornar cristão, I was not a Jew. Eu não era judeu, but I lived in the Jewish community. Só que eu vivi numa comunidade judaica. I became a friend of the family. Eu me tornei íntimo das famílias. Never a Jew. Eu nunca me tornei um judeu, but a respected member of the community. Só que, por outro lado, me tornei um membro respeitado dentro da comunidade. When I became a Christian, e quando eu me converti, me tornei cristão, I came to realize that Christianity has deep taproots in Judaism. Foi aí que eu descobri que o cristianismo tem praticamente a raiz toda dentro do judaísmo, dentro da história, né, de Israel. That the plan of salvation is written on the feasts. Que na verdade o plano de salvação está escrito dentro das festas judaicas. And this is why I wrote the book on the feasts of the Old Testament. E essa foi a razão, esse foi o motivo pela qual me levou a escrever o livro, o Arno mostrou aqui, as festas judaicas do Antigo Testamento. But I asked special permission from pastor. Eu pedi, mas só que eu pedi uma permissão especial ao pastor. That today I be allowed to share a message with you. Que hoje eu tive a permissão de compartilhar uma mensagem com você. What does it take to have communion with God? O que é necessário realmente para você ter comunhão com Deus? He was very kind and moved your communion service from next week to tonight. E o pastor Arno foi muito generoso e muito compreensivo ao ponto de, inclusive, trazer a Santa Ceia, que seria domingo que vem, para o dia de hoje. And so tonight, I'm going to ask you to open up to your favorite book of the Bible. E agora eu vou pedir para você, nesse momento, abrir a tua Bíblia no teu livro favorito. The book of Leviticus. O livro de Levítico. That's your favorite book of the Bible, right? É o teu favorito, né? Da Bíblia toda. You were reading it just this morning, right? Inclusive hoje de manhã, antes de você vir para o culto, você estava lendo, né?
No? Você leu o Levítico hoje? Não? That's not your favorite book? Mas não é teu livro favorito da Bíblia? Well, maybe tonight it will become more favorable. Talvez hoje à noite vai se tornar bem mais favorito. We're going to take a look at the 5 sacrifices of the Old Testament. Nós vamos hoje abordar os 5 sacrifícios registrados no Antigo Testamento. Now, when we talk about the word offering, Quando nós falamos da palavra oferta ou sacrifício, what does it mean in Hebrew? o que essa palavra quer dizer na verdade em hebraico? It comes from a root in the Hebrew language that means to draw near to. Na verdade, a palavra sacrifício, ou se você preferir, oferta a Deus, ela no original hebraico tem uma raiz que diz assim, aproximar-se de Deus. To come close to. Ficar mais perto de Deus. To approach. Aproximar-se. And when we use it in reference to God, e quando a gente fala alguma coisa que se refere a Deus, it means to draw near to Him. Quer dizer assim, isso aí quer dizer então que é aproximar-se de Deus, chegar perto de Deus. To come close to Him. Chegar pertinho de Deus. To approach Him. Aproximar-se de Deus. And there are 5 types of offerings. E tem 5 tipos de ofertas. They are all mentioned in the first 6 chapters of Leviticus. Elas são todas mencionadas nos 6 primeiros capítulos de Levíticos. And what I want to do is this. O que eu quero que você faça é o seguinte. We didn't bring you here tonight to read to you. Nós, logicamente, você não veio aqui hoje à noite, para nós ficarmos lendo tudo isso para você. But for the purposes of the service tonight, mas para que o culto ganhe mais importância hoje à noite, we're going to read 2, 3 verses about each of these offerings. Nós vamos ler 2 ou 3 versículos só de cada uma dessas ofertas ou então sacrifícios. This is to make you aware of what they're really about. É para você se tornar consciente do que ela fala realmente. And so each of these verses we're going to read, então cada um desses versículos que nós vamos começar a ler agora is going to help you to understand what happens. Vai te ajudar a entender o que acontece, o que está acontecendo aqui. As we open up the book of Leviticus to chapter 1. Então, abrindo o livro de Levítico no capítulo 1, the first offering that is described is the burnt offering. A primeira oferta, ou se você está acostumado com a palavra sacrifício, está tudo certo, é a mesma coisa. A primeira oferta, ela é a oferta de holocausto, algumas vezes chamada de oferta queimada. And our sample is verse 3 and 4. E nós vamos ler os versículos 3 e 4. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá então um macho sem defeito. Na porta da tenda da revelação você oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Colocará tua mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele, para a tua expiação. This is the burnt offering. Isso aqui é o holocausto. You want to know more about it? Read the whole chapter. Agora, quando você, não agora, né? Quando você quiser saber mais sobre essa oferta, por favor, depois leia o restante do capítulo que você entenderá. As we read, we go on to the grain, the meal, the flour offering. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos falar sobre a oferta de cereais, a oferta de gratidão ou de paz, a oferta pelo pecado. And to illustrate what it's about, we're going to go to chapter 2. E aí, para ilustrar, nós vamos agora para o capítulo 2. And the first 3 verses. E vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será de flor de farinha, deitará nela azeite e sobre ela colocará incenso, e atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais lhe tomará um punhado de flor de farinha e do azeite com todo o incenso, e o queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e aos seus filhos. Isto é coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. And this is the grain offering. Essa é a oferta de cereais. As we continue to read, e à medida que nós continuamos a ler, we come to the third sacrifice. Vamos ao terceiro sacrifício. It is called the peace offering. É a oferta pela paz.
the thanksgiving offering. Oferta de gratidão. Or it is called the communion offering. Ou também, em alguns casos, é chamada de oferta da comunhão. We're going to go to chapter 3 Vamos para o capítulo 3. and just read the first 2 verses. Vamos ler os versículos 1 e 2. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, ofereça ao Senhor sem defeito, diante do Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça da tua oferta e a imolará à porta da tenda da revelação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. The peace, the thanksgiving, the communion offering. A oferta de comunhão, de gratidão, de paz. The fourth offering we come to is called the sin offering. Agora nós vamos para a quarta oferta, que ela é chamada de oferta pelo pecado. In order to understand it, we're going to go to chapter 4, E para entendê-la melhor, vamos para o capítulo 4. but we're going to read verses 22, 23, 24. Vamos ler os versículos 22, 23 e 24. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não fizesse, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará para a sua oferta um bode sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar em que se imola o holocausto, perante o Senhor. Isto é oferta pelo pecado. It's also called the chatat offering. Ela In também, Hebrew. which one? Chatat. Ela também é chamada de shatkat, oferta shaktat. We've come to the fifth offering called the trespass E offering. chegamos na quinta oferta, que é a oferta, ela tem o nome de oferta pela transgressão. We're going to go to Leviticus chapter 6. E aí nós abriremos o capítulo 6. This is the foundational offering. Essa oferta seria uma oferta fundamental. Ela é o fundamento de todas. Because it's so important as the foundational offering, Pelo fato de ela ser tão importante, ela ser chamada de oferta alicerce, We're gonna ou read- fundamental. we're going to read a little more. Vamos ler um pouquinho mais por causa disso. We go to Leviticus 6, Nós vamos para o capítulo 6. but we're going to read verses 2 through 7. Nós vamos ter que ler então do 2 até o 7, ok? Vamos lá. Se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se ele se comportar dolosamente com o seu próximo, no tocante a um depósito, um penhor, ou um roubo, ou se ele oprimiu o seu próximo, se ele achar isso que estava perdido, e nisso ele agir dolosamente e jurar falsamente, ou se fizer qualquer de todas as outras coisas em que o homem costuma pecar. Se pois houver pecado e ele for culpado, ele restituirá o que roubou, ou o que obteve através da opressão, ou o depósito que lhe foi dado como confiança, ou se ele achou algo perdido, ou qualquer outra coisa sobre o que jurou falso. Por inteiro vai restituir e ainda acrescentará uma quinta parte. A quem pertence, lhe dará no dia em que trouxer essa oferta pela culpa. E como a tua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, você trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nos quais ele se tornou culpado. And this is the trespass offering. Essa é a oferta pela transgressão. In Hebrew, it's the asham offering. Essa oferta em hebraico chama-se asham. Now, I want you to think about it. Bom, vamos pensar a respeito disso agora. These 5 sacrifices, Esses 5 sacrifícios, they are written in the order which you would expect them to be written in from God's perspective. da perspectiva de Deus, esses 5 sacrifícios, eles estão escritos aqui na ordem que nós esperaríamos que tivesse mesmo. He writes about them from the one that's closest to him. Ele escreve de uma forma em que aquilo vai ficando cada vez mais perto do coração dele. From the burnt offering, Desde a oferta de holocausto, and then to
the next, and finally to the least, the farthest from him. O contrário do que ele disse, eu já corrijo. Ele começa com o holocausto e vai descrevendo as ofertas até a última, que é a que fica mais longe dele, de Deus. And so the 5 sacrifices, he writes them from the one closest to him to the one farthest from him. Então ele escreve, Deus ordenou que escrevesse assim, do primeiro sacrifício, que é o mais próximo do coração dele, até o quinto, que é para alguém que cometeu, que esteja mais longe dele possível. But from our human perspective, só que da nossa perspectiva humana, we experience them in the opposite order. A nossa experiência no lugar dessa pessoa, ela tem um sentido oposto. We experience them from the least of the offerings to the Father to the one closest to him. Nós é que aí nos expressaríamos em oferecendo essas ofertas, começando com aquela que é a mais distante de Deus, para a última que chega bem pertinho de Deus. We start by the sin offering. Nós começamos pela oferta pelo pecado. And as we grow closer and closer to the purpose and the being of God, e à medida que nós vamos oferecendo, vamos tornando mais próximo, mais perto e mais perto de Deus. We work up to the burnt offering. Nós chegamos até mesmo à oferta do holocausto. This is paralleling our spiritual maturity. Isso, na verdade, é um paralelo que aponta para a nossa maturidade espiritual. At the point that we begin to lay hold of the things of God. E ao ponto de nós começarmos a realmente entender profundamente as coisas de Deus. That we begin to repent. Por exemplo, nós começamos a nos arrepender. We begin to turn from sin. Nós começamos a nos virar e nos afastar do pecado. When we start to call on His name. E nós começamos a chamar pelo nome dele. When we begin to believe. Nós começamos a crer. We experience the offerings from the trespass and sin offering. From the least to the greatest. Nós começamos lá na oferta transgressão e vamos até a maior das ofertas. And it parallels our maturing process in Christ. Ela segue o paralelo da nosso crescimento em maturidade em Cristo. The trespass offering has to do with a sin not only against God, but also against another brother or sister. A oferta pela transgressão, por exemplo, ela não é uma oferta que nós pacificamos ou oferecemos porque cometemos um pecado só contra Deus, mas também é uma oferta porque pecamos contra o nosso irmão. Now, I'm sorry, brother, but I don't know your name. Irmão, eu não sei teu nome. What's your first name? Qual que é teu primeiro nome? Guilherme. Okay. Now, I'm going to sin against you. Ok, então vamos supor que eu peque contra você. So, let's say I steal your car. Vamos dizer, eu roubei teu carro. Or I lie about you. Ou então eu contei uma mentira a teu respeito por aí. They're equal sins. Eles são pecados. And I have sinned against Guilherme. Então eu pequei contra o Guilherme. And in sinning against you, I have also sinned against God. E ao pecar contra você, eu também pequei contra Deus. I'm going to ask you to turn your Bibles to Matthew. Por favor, abra tua Bíblia em Mateus. Jesus puts his stamp of approval on these sacrifices. Jesus está falando sobre esses sacrifícios. Matthew 5, verses 21 to 24. Mateus 5, versículos 21 ao 24. But we want to pay special attention to verse 23 and 24. Só que, por favor, preste muita atenção nos versículos 23 e 24. 21 to 24. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser, tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta lá no altar, volta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem para apresentar a tua oferta. Jesus is walking there in Jerusalem on the Temple Mount. Jesus está lá caminhando em Jerusalém, ali onde é o monte do templo.
And he sees the people coming, bringing their offerings at the temple. E ele observa as pessoas trazendo ofertas no templo. And he takes this as an opportunity to teach. E Jesus imediatamente aproveita a oportunidade para ensiná-los sobre isso. And he says, if you're bringing your chatat offering to God, Aí, se você está trazendo a sua hatá, ou sua oferta hatá diante de Deus, and you remember that you have something against a brother, e aí você lembrou que teu irmão tem uma coisa contra você, put that offering down. deixa a sua oferta ali, Go make it right with your brother. vai se consertar com teu irmão, Come back, aí você volta, complete the asham offering and do the hatat offering. e aí você completa a oferta asham, e depois você continua e termina com a oferta hatá. Now, I mentioned I stole your car. I told a lie about you, whatever. Eu acabei de dizer que eu roubei teu carro, menti, fiz calúnia a teu respeito, enfim. And I recognize my sin, Mas aí eu reconheci o meu pecado. and I want to make it right with you and God. Só que agora eu quero, na verdade, me reconciliar com você e também com Deus. What must I do? O que eu tenho que fazer? I have to go to my brother Depois que eu vou até o meu irmão, and ask for his forgiveness. e aí eu peço perdão para ele, I admit I'm the one who stole your car. eu digo, fui eu que roubei teu carro. I'm the one who lied about you. Fui eu que fiz calúnias a teu respeito. And I'm asking for your forgiveness. E eu estou pedindo para você me perdoar. Let me ask everybody here. Deixa eu perguntar para todo mundo aqui. What happens if Guillermo doesn't forgive me? O que vai acontecer se o Guilherme se recusar a me perdoar? What happens? O que acontece? Well, then he has sinned. Bom, agora então é ele que acabou de pecar. And now he has a problem. E agora ele é que tem um problema. And so I go and I admit my sin. Bom, porque eu fui, né? E eu reconheci o meu pecado para ele. I ask for your forgiveness. E eu pedi para que ele me perdoasse. But what else must I do? Mas tem uma coisa a mais que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. I have to return what I stole Eu preciso retornar o que eu roubei, plus 20%. mais 20% do valor. Then I can take an offering to God and seek his forgiveness. Aí, só depois de fazer isso com ele, é que eu posso ir para Deus e me consertar com Deus. Let's do this in a way that makes it mathematically easy. Vamos fazer de uma forma que dá para pelo menos calcular matematicamente. I steal 1,000 reais from you. Então, Guilherme, eu roubei, na verdade, R$1.000 de você. I have come to feel the guilt of my sin. E aí sim, eu caí em consciência, em culpa, e reconheci que eu cometi esse pecado. I want to repent. Eu quero realmente me arrepender. To repent is not to turn 90 degrees. Arrependimento não é uma curva de 90 graus. In Hebrew, to repent is to turn 180 degrees Na and go verdade- the other direction. Na verdade, no pensamento hebraico, arrependimento é um retorno de 180 graus. Você praticamente volta para de onde você estava vindo. So I have to give you 1,000 reais back. Bom, primeiro eu tenho que devolver para você os R$1.000 And e 200 more. mais R$200. You're welcome. He said thank you. Ok, de nada, por nada. Now, first of all, why do I have to give him the 200? Por que eu tenho que devolver além dos 1.000, mais R$200 para ele? Because since I stole the money from him, Porque desde o momento em que eu tirei o dinheiro dele, roubei dele, he's been wondering, ele está esse tempo todo imaginando what happened? o que aconteceu. You know, did somebody steal it from me? Alguém roubou de mim esse dinheiro? Did I open the car door in a parking lot? Será que na verdade num estacionamento qualquer eu abri a porta do carro It fell out of my pocket on the pavement, e aí fui mexer no bolso e caiu, derrubei os R$1.000 lá and the wind blew it away. e aí o vento levou as notas para longe. Has somebody violated my home? Será que alguém entrou na minha casa? Did they break in and steal it? Será que alguém entrou e levou esse dinheiro? Or, you're not supposed to hear this now. Tua esposa não pode escutar isso. Fecha o ouvido dela. He's wondering, Ou ele está imaginando,
Did I hide it someplace and I can't remember where I put it? Escondi esse dinheiro em algum lugar e agora esqueci onde é que está. And so, Isso é melhor, né? why am I giving him the 200? Ou seja, então por que eu estou dando R$200 para ele a mais? It is to pay for his mental anguish. É para reparar a angústia mental que eu provoquei nele. Until I returned it, he's had mental anguish. What happened to the money? Porque até o momento em que eu cheguei nele com o dinheiro e contei o que aconteceu, ele esteve esse tempo todo realmente angustiado, querendo entender o que aconteceu. So I have to give him the 1,000 back, Então eu preciso dar, logicamente, os R$1.000, plus 200 more, mais R$200. and in the strangest sense of the word, E de uma forma muito estranha de falar, by stealing 1,000 reais from him ao roubar R$1.000 dele and making it right, e, na verdade, consertar-me com ele, I've ended up blessing him. eu acabei abençoando a vida dele. Por mais estranho que possa parecer. He has 200 more reais, Porque agora ele tem R$200 a mais. and I have 200 less. E eu tenho R$200 a menos. Why would I want to sin against him? Então, mas por que eu vou querer pecar contra o meu irmão? Why would I want to bless him that way? Então, por que eu vou querer abençoar o meu irmão? By stealing from him, I'm worse off and he's better. Porque, na verdade, desde o momento em que eu cometi esse pecado, eu roubei dele, e depois, quando eu fiz a restituição, ele agora está bem melhor do que eu. And once I have made it right with him, E uma vez que eu, então, me consertei com ele, está tudo certo entre nós, you can relax. I'm never going to steal money from you. fica tranquilo, nunca vou roubar nada teu. Because I don't want to bless you that much, you know. Porque na verdade, porque eu não quero abençoar você tanto assim também, né? But now I have to go make it right with God. Não, mas agora eu preciso, depois dele, eu preciso agora me consertar com Deus. Now, how would I make an offering to God? Como é que oferta eu faço para Deus então nesse caso? I would bring a harmless, blameless lamb. Eu vou ter que trazer um cordeirinho mais puro, mais imaculado possível. You are going to find out Você vai descobrir, it was a really bad idea to be a lamb in the Old Testament. olha, você vai entender, ou já entendeu, que no tempo do Antigo Testamento era uma péssima ideia nascer cordeiro. And so I would bring a lamb to the doorway of the tent of meeting. Eu vou trazer um cordeirinho, um cordeirinho até na porta da tenda da revelação, To the door of the tabernacle. na porta do tabernáculo. Because this is where you take care of sin. Porque ali era onde você, ou né, metaforicamente falando, você, era o que as pessoas levavam o cordeirinho para espiar o seu pecado. The first thing you could see inside the door of the tent of meeting was the altar. Quando a pessoa chegava na porta, na verdade, assim, ou da porta, a primeira coisa que as pessoas enxergavam lá dentro era o altar. I'm going to ask all of you to be an active part of the service tonight. Eu vou pedir para que todo mundo tenha uma participação bem ativa nesse culto agora. I don't know how much teaching you had on the tabernacles and the temples, Eu não sei qual a intensidade ou a quantidade de ensino que você já recebeu aqui a respeito do tabernáculo. but for a time tonight, I want you to think of yourselves this way. Mas por um momentinho só hoje à noite, eu quero que você pense algo a teu respeito. That you're inside the tabernacle. Imagine-se dentro do tabernáculo, Every one of you is a priest. porque cada um de vocês é um sacerdote, amém? Now, remember how the tabernacle was built. Lembre-se como o tabernáculo foi construído. There was a big sliding door at the east end, Na verdade, no final leste do tabernáculo tinha uma porta dessa de correr, de deslizar. and 4 walls. Tinha 4 paredes. And the walls were so high that you could not see anything outside. Essas paredes, elas eram tão altas que era impossível realmente conseguir ver qualquer coisa do outro lado. And why were the walls there? Por que essas paredes foram construídas dessa forma? So that when you were serving God, you would not be distracted. Porque no momento que você, como sacerdote, estivesse lá dentro no teu turno, servindo a Deus, você não seria distraído por nada. And when the gate was open, E uma vez que o portão foi aberto, this was the only opening you could see out.
Na verdade, era a única abertura pelo qual, daqui de dentro, o sacerdote conseguiria ver alguma coisa lá fora. So when you looked at the walls, you would not be distracted. Então, se você olhasse para as paredes, você não seria distraído por nada que estava acontecendo do outro lado lá fora. And if you looked up, E aí, se você olhasse para cima, you saw God. você veria Deus. And all of you are priests. Ok, todos vocês são sacerdotes, sacerdotisas. But there are different kinds of priests. Mas só que haviam diferentes tipos de sacerdotes. Some take care of the ashes and the fire on the altar. Alguns sacerdotes só cuidavam de limpar o altar, recolher a cinza e tal, coisa, e fazer todo o trabalho em volta dele. Some of you take care of the water with the laver. Alguns, na verdade, eram responsáveis pela água de purificação. Some of you ministered the table of showbread. E outros eram especialmente responsáveis pelos pães da proposição. Very special ones were allowed to deal with the altar of incense. Na verdade, poucos e muito especiais tinham permissão de lidar com o altar de incenso. Some of you took care of the menorah. Alguns, uma outra classe de sacerdotes, cuidava da menorá. But a small percentage of you Mas só uma porcentagem muito pequenininha were Kohanim. eram chamados de os Kohanim. You are Cohens. Vocês são Coens. This is the only priest that can do blood sacrifice. Esses sacerdotes, os Kohanins, eram os únicos que tinham autorização para realizar sacrifícios de sangue. Now, imagine you're inside the walls of the tabernacle. Então, de novo, continue imaginando você dentro do tabernáculo e em volta tem os muros, as paredes. The gate is open. O portão está aberto. And so, I'm describing for you this situation. Eu estou descrevendo para você a situação. And then I want you to think of me. Por favor, pense a meu respeito. And right behind me, Bem atrás de mim, there's a hill. tem um monte. Can you all see the hill? Quem consegue ver o monte? Consegue ver o monte? Come on, take another look. Ok, olha de novo. Quem não viu, olha de novo. Veja o monte. Everybody see the hill? Alguém está vendo o monte lá? Right? Ok? And I live on the other side of the hill. Agora, eu moro lá do outro lado do monte. Now I've sinned against Guillermo. E aí eu acabei de pecar contra o Guilherme. And I now have made it right with you. E eu já então me consertei com você. On the other side of the hill, where nobody else can see. Na verdade, eu fiz isso com você lá no monte, lá atrás da montanha, lá onde nós moramos. E ninguém conseguiu ver. See? Olha lá. Olha. See, I told you, if you don't see the hill will come to you. Eu não falei para você? Viu? Se você não vê o monte vem até você. And now I want to make it right with God. Só que agora eu preciso me consertar com Deus. So what do I do? O que eu faço? I get this innocent, blameless little lamb. Eu pego esse cordeirinho inocente, inteirinho perfeito. I get a piece of rope. E eu também pego um pedaço de corda. This will be the leash that I'm going to use. Porque essa corda vai ser uma espécie de coleira para o cordeirinho. And I start walking towards the tabernacle. E eu começo a caminhar de lá em direção ao tabernáculo. And I come walking over the hill. E eu venho lá, atravesso o monte, e venho caminhando até onde está o tabernáculo. You're looking out the gate. Você está no tabernáculo e consegue ver através do portão. And you see me coming. E aí você vê eu chegando. And you say, Aí você fala, oh look, olha lá. here comes Dr. Grady. Lá, tá chegando lá o Dr. Grady. Again. De novo. Wasn't he just here yesterday? Escuta, ele não estava aqui ontem, não? Good possibility I was. Olha, uma boa possibilidade que eu estive ontem lá também. So I've hurt my brother, I know it. Então, eu ouvi meu irmão e tal, né, ele falou. I want to repent. Então eu digo, eu quero me arrepender. But I realize my true sin is really against God. Só que aí eu percebo, né, de verdade que o meu pecado é contra Deus mesmo. Think about what King David said. Pense no que o rei Davi disse. After he had committed adultery with Bathsheba, depois que Davi cometeu aquele pecado contra Batseba, murdered her husband Uriah, ele mandou matar
ele foi responsável pelo assassinato do marido de Batseba. Even worse, E pior ainda, Uriah was one of the 30 closest men to David. pior, ele não matou apenas o marido de Batseba, ele matou um dos 30 mais íntimos amigos dele. But what did he immediately write after that? O que ele escreve imediatamente após isso? Psalm 51, Ele escreveu o Salmo 51, verse 4. versículo 4. David says this: Davi diz o seguinte: Against thee and thee alone have I sinned, O Lord. contra o Senhor e somente o Senhor eu tenho pecado. Now wait a minute. David has just committed adultery. Espera um pouquinho, espera. Davi, ele cometeu adultério, Just committed murder. ele cometeu assassinato. But he says, Against thee and thee alone have I sinned, O Lord. Aí ele vem e escreve isso aqui, ó, para Deus: contra ti somente eu pequei. How could David write that? Como é que Davi teve a coragem de escrever um negócio desse? Because there are some sins you just can't give back plus 20%. Porque tem alguns pecados que você não consegue restituir, nem Que- os 20%. Can you give back adultery plus 20%? Você consegue, por exemplo, devolver um pecado de adultério mais 20%? Can you give back a human life plus 20%? Você consegue trazer de volta a vida que você matou e mais 20%? No, Não, no. não. There's just some sins that you can't do that. Ou seja, tem alguns pecados que você não tem condições mais de fazer. I become deeply conscious of the consequences of my sin. Eu me tornei muito consciente das consequências do meu pecado. I'm going to ask if you would turn to the book of Romans chapter 6, Por favor, abra em Romanos agora, capítulo 6. verse 23. Vamos para o 6:23, versículo muito famoso. What does it say? O que diz em Romanos 6:23? The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. But we are not interested in translation. Veja bem, eu não sou muito apegado à tradução. Every year I am with you, Todo ano que eu estou aqui com você, I say we're not interested in translation. eu repito essa frase, né? Toda vez eu repito essa frase. Eu não estou preocupado com tradução. We want the correct interpretation. Na verdade, eu estou interessado numa interpretação correta. What does it mean the wages of sin is death? O que quer dizer aqui o salário do pecado é a morte? Well, what are wages? Bom, primeiro, o que é salário? Now, you're paying good attention. I like that. Ó, você está prestando bem atenção, eu gosto disso. Você está bem Não. concentrado. I have a job opening. Job opening. I have a job opening to employ somebody. Eu acabei de abrir uma empresa, ou eu tenho uma vaga de um trabalho para alguém. And I'm going to make an arrangement with you. E eu vou... which one you are appointing? The gentleman right there. É você mesmo, senhor aí. Eu vou querer fazer um trato com você. I will pay you 3,000 reais a month to work for me. Eu vou pagar para você 3.000 reais por mês para trabalhar para mim. That is going to be your wages. Vai ser o teu salário. So what does the word wages really mean? Então, o que salário quer realmente dizer? It's the price I pay for your time and effort. Na verdade, é o preço que eu pago pelo tempo dele e o esforço dele. Agreed? Você concorda? So that's the price I pay for your time and labor. Então, esse é o preço que eu pago pelo teu trabalho que você teve comigo. Now let's substitute the word price. Vamos substituir a palavra preço. What does it say? O que diz? The price of sin is death. Vamos substituir a palavra salário pela palavra preço. Então ficaria assim: o preço do pecado é a morte. God has a law. Deus tem uma lei. That law says, Essa lei faz o seguinte: every single time a sin occurs, cada vez que algum pecado acontecer, whether I steal your car, seja eu roubar teu carro, steal 1,000 reais, roubar 1.000 reais,
lie about you, mentir a teu respeito. every single time a sin occurs, Cada vez que um pecado acontece, I'm supposed to die. eu deveria morrer. You're supposed to die. E você também deveria morrer cada vez que pecasse. Let me ask all of you a question. Vou fazer uma pergunta para todos vocês agora. If you knew Se você souber, every time you sinned, se você soubesse que cada vez que você peca, you should die, você deveria morrer, how many of you would make it to lunch tomorrow? quantos de nós conseguiríamos chegar até o almoço amanhã? Vivos. Excuse me? Alô? I think the answer was none of us. Eu acho que pelo jeito a reação, nenhum de nós chegava até o almoço amanhã vivos. Now, realizing these things, Então, entendendo essa questão, what am I going to do? o que eu vou fazer agora? I'm going to put my hands on the head of the innocent lamb. Eu coloco as minhas mãos sobre a cabecinha inocente daquele cordeirinho. I bring the lamb over the hill. Porque eu trouxe esse cordeirinho lá do outro lado da montanha. You see me coming. E você, sacerdote, dentro, está observando eu chegando. One of you who is a Cohen Um de vocês é o sacerdote chamado Cohen. has a wooden bowl E aí esse sacerdote está segurando uma tigela de madeira. and a knife so sharp E ele tem na outra mão uma faca, um punhal tão afiado. it can literally make a cut without being felt. Na verdade, essas facas eram tão afiadas que ela poderia fazer um corte e a pessoa cortada não sentiria o corte. All of you have had this experience. Todo mundo aqui já teve essa experiência. How many of you have ever had a paper cut? Quem aqui nunca teve na mão, ou já teve então um corte feito por um papel? Um corte na mão por um papel. Uma folha. Okay, if you don't want to raise your hand, Ok, se você não quer levantar a tua mão, just blink your eyes. então pisque para mim, só pisque, você teve. And you had that paper cut, E aí você fez aquele corte com aquela folha de papel, but you don't remember when it happened. só que quando você percebe, você não lembra quando é que aconteceu. You didn't feel it. Você não sentiu aquele corte acontecendo no momento. You didn't know it had happened Você realmente não soube quando é que aconteceu isso aqui. until 2 hours later. Até que 2 horas depois, And you go to wash your hands, você vai lavar as mãos, and all of a sudden, e aí de repente, aye, o que é isso? Que dor é essa? and you look down, Aí você olha para tua mão, and you're bleeding. você está sangrando. And you look at it and you say, E aí você olha, how'd that happen? aí você olha e fala assim, mas como é que aconteceu esse corte aqui? Onde? But these priests Esses sacerdotes have a knife so sharp tinham uma faca tão afiada that they can make a cut without being felt. que eles poderiam fazer um corte sem dor. God has laws for how people are to treat each other, Deus tem leis através das quais ou da qual nós devemos tratar um ao outro. and God has laws about how we are to treat animals. E Deus também tem leis específicas de como nós devemos tratar os animais. We are to use them, Nós podemos usar os animais, but not abuse them. mas nós não podemos abusar dos animais. We're to use them, but we are not to intentionally inflict pain. Nós podemos fazer uso dos animais, ele está se referindo a trabalho, sim, enfim, mas nós não podemos de forma nenhuma ferir esses animais intencionalmente. And what about the wooden bowl? E o que tem e essa tigela de madeira? Why not metal? Por que não era de metal? In the Bible, Na Bíblia, wood signifies humanity. na Bíblia, madeira significa a natureza humana. And when we collect the blood, E quando, yeah, go ahead. we're going to cover humanity. Quando o sangue era coletado, aquele sangue cobria a natureza humana. In this case, it's you are the humanity. E nesse caso é você que é a humanidade. And so you see me coming, Aí você está vendo eu chegar, and I come to the eastern gate with the little lamb. e eu chego até o portão com o cordeirinho. And the priest has me put the lamb in front of me. E aí o sacerdote coloca o cordeirinho de frente para mim, bem na minha frente.
And I put my hands on the head of the lamb. E eu coloco as minhas mãos na cabeça do cordeirinho. And the priest takes the knife. O sacerdote então pega a faca And the bowl. e a tigela. And he puts the bowl right up against the neck of the lamb. Ele coloca a tigela bem assim embaixo do pescoço do cordeirinho. And he cuts the jugular vein. E ele faz um cortezinho na jugular dele. And the blood starts to flow into the bowl. E o sangue começa então correr ou escorrer para dentro da tigela de madeira. And the lamb didn't even feel it. O animalzinho não sabe nem o que está acontecendo. The lamb is saying, O cordeirinho está dizendo, I like your hands on my head. That feels good. ele está dizendo assim por enquanto, né? Oh, as tuas mãos na minha cabeça é muito confortável, estou gostando. Thank you for the special attention. Obrigado por estar dando atenção para mim nesse momento. And isn't this a lovely day? E aí o cordeirinho fica assim, esse dia é maravilhoso, que dia bonito, né? Sun's out, Oh, o sol saiu, not a cloud in the sky. não tem nenhuma nuvem de chuva no céu. And its heart is pumping the blood out of its body. Só que o coração do cordeirinho está bombeando aquele sangue para fora do seu corpo, para dentro da tigela. And I leave my hands on the head of the lamb. E eu estou com as mãos na cabeça do animalzinho. This is the first laying on of hands. Esta é a primeira imposição de mãos. It goes all the way back to the Garden of Eden. Na verdade, esse princípio de imposição de mãos volta até o Jardim do Éden. When God taught Adam how to do the blood sacrifice. Quando Deus ensinou a Adão como fazer sacrifício de sangue. That's the first laying on of hands. Foi a primeira vez que foi feita uma imposição de mãos na história. And what am I doing? E eu, o que eu estou fazendo ali? This is my association with my sin. Isso aqui é algo associado ao meu pecado. And I've sinned against you and God. Eu pequei contra você e contra Deus. And what am I praying while my hands are on the head of the lamb? E eu, o que eu estou orando enquanto eu estou com as mãos em cima da cabeça do cordeirinho? Dear God, Querido Deus, forgive me perdoe, because I'm the one that should be dying. porque sou eu que deveria estar morrendo. I'm the one that ought to die. Eu é que deveria morrer. And I can literally feel the life of the lamb flowing out of its body. E através das minhas mãos eu literalmente sinto a vida se esvaindo do corpo daquele cordeiro. This is the lamb of substitution. Esse é o cordeiro da substituição. And I leave my hands on the head of the lamb. E aí então eu estou ainda com a mão sobre a cabeça do cordeiro. And the blood is pumping out of the body. E ele continua com a pulsação do coração jorrando o sangue fora do seu corpo. And as the blood pumps out, the brain loses oxygen. Só que à medida em que mais sangue sai, o oxigênio já não está indo mais para o cérebro dele. And the lamb starts to wobble. E aí o cordeirinho começa a dar aquelas balançadinhas para lá e para cá, assim, vacilar, né? And finally it loses consciousness. E finalmente ele fica inconsciente. And it falls to the ground. E ele desmaia e ele cai sobre o chão. And when it falls, that is when I lose contact. Só quando a minha mão fica no mesmo lugar, ele é que sai da minha mão e cai, e é só aí que minha mão pode sair da cabeça dele. Many people incorrectly believe that you transfer your sin to the lamb. Muitas pessoas acreditam incorretamente que o pecado daquele pecador foi transferido para dentro do cordeiro. That is not true. Não é verdade isso. The lamb dies innocent. Na verdade, o cordeirinho ele morreu inocente. Ele morreu sem defeito. When you leave, quando você deixar aquele local, o tabernáculo, the sins are still yours. O pecado continua sendo teu. But they've been paid for. Só que esse pecado foi pago. And they can no longer be attributed to you. E aí esse pecado não poderá mais ser cobrado de você. The consciousness that the price of sin was death was a stark reality to a Jew. A consciência do salário do pecado em si, era uma coisa assim assustadora na mente do judeu. That sin produces death was a very real, extremely real. Os judeus eram muito conscientes, era uma realidade palpável para eles, que os pecados deles matavam mesmo. Now, once the lamb has fallen,
Uma vez que o cordeirinho finalmente caiu por terra, the Cohen, the priest, o sacerdote, o Cohen, takes the blood, ele pega aquele sangue, goes to the altar, ele vai até o altar, pours it on the altar. e aí ele asperge o sangue em todo o altar. It will be burned up. E aquele sangue vai ser queimado, porque ali tem fogo. The priest O sacerdote, cuts off portions of the lamb. ele então agora começa a cortar pedaços daquele cordeiro. Those portions are burned on the altar. Esses pedaços, as partes que ele cortou e separou do cordeiro, devem ser queimadas no altar do holocausto. What is left of the lamb, O que restar do cordeiro that's food for the priest and his family. é alimento para o sacerdote e também para a sua família. And so that's his payment for doing his work. É pagamento para o sacerdote porque ele está fazendo o seu trabalho. And this would complete the trespass offering. Essa foi uma completa ação da oferta por transgressão. Terminou aqui. The second offering is the sin offering. A segunda oferta é a oferta pelo pecado. Sins against God only. É aquela que você só peca contra Deus. It's very similar but not identical to the trespass É offering. parecida, mas não é idêntica à oferta por transgressão. But when I become conscious that I have sinned against God alone, Quando eu acabei caindo em si de que eu pequei contra Deus somente, then I want to repent, turn away eu from quero sin. então ter aquela metanoia, aquele retorno até o outro local onde eu estava indo, Then I want to make things right with God. e eu quero me consertar com Deus. I would do a very similar thing. Eu vou fazer algo muito parecido. The one major difference is this. A diferença maior entre esses dois é a seguinte: The offering I brought depended upon who I was and my level of authority. a oferta que eu trouxer para esse pecado, a oferta do pecado, vai depender da minha posição social. If a young adult not married sinned, Se é um solteiro, um jovem que pecou, they brought a female goat. esse jovem que pecou tinha que trazer uma cabra. But if a leader or an elder of a congregation Só que sinned, se era um ancião, um líder da congregação, they brought a male goat. esse tinha que trazer então um bode. If a congregation sinned, Se era um pecado cometido pela congregação coletivamente, it is possible for a church to sin. é possível uma igreja inteira pecar. If God calls a church to do something and they don't do it, Se Deus chamar a igreja, uma igreja inteira, para fazer algo e essa igreja não faz, the church has sinned. esse foi um pecado da igreja. Or if you do something God did not call you to do, Ou se a igreja está fazendo algo que Deus não mandou fazer, the church has sinned. é um pecado coletivo, um pecado da igreja. So what happens? Então o que acontece aqui? The elders, the leaders of the church, Os líderes da igreja, bring a bowl. então eles traziam uma sacola, uma tigela. And the elders of the church lay all their hands on the head of the bull. Bowl. Bowl. Bull. now, Completamente. remember. Duas. Ok, I know. It's ok. Tigela e boi é muito parecido em inglês. Tá? Então ele está falando, traz um boi. Bol, tigela, bol, boi. Tá? Complicado, né? Então traz um boi. Esqueça a tigela. Now let me explain it to you. It's ok. But if the high priest, Se o sumo sacerdote, if the Kohen Hagadol sins, se o Cohen Hagadol pecar, what must he do? o que ele terá que fazer? He has to bring a bull for himself. Ele tem que trazer um boi para o sacrifício. Now, why the differences? Por que essas diferenças? What does this tell you about dealing with sin? O que isso nos fala? O que fala para nós a respeito dessa questão de nós lidarmos com o pecado? The higher your level of authority, Quanto mais alta for a tua autoridade, the greater the area your sin affects. na verdade, a extensão do teu pecado é muito maior, a que atinge é muito maior. Think of it as a cone or a pyramid. Pense numa ilustração como um cone ou uma pirâmide. The higher the pyramid, Quanto mais alto for a pirâmide,
the greater the area it covers. É maior a área em que essa pirâmide vai ocupar embaixo, lá na base. If an individual sins, he's causing a problem for himself and maybe a few others. Se uma pessoa pecar, ela vai trazer uma consequência só para ela, ou talvez para uma ou outra pessoa com ela. If a husband sins, se um marido pecar, it affects his entire family. Ele afeta a família dele inteira. If a leader of the church sins, se um líder da igreja pecar, the church suffers. A igreja sofre. There's no way for them not to. Mas tem uma forma de não fazer isso, não acontecer isso. So what is the biblical principle? Qual é o princípio bíblico disso? The greater the responsibility, quanto maior for a nossa responsabilidade, the greater the sacrifice. Maior é o sacrifício que vamos ter que oferecer. Well, that's the sin offering. Essa foi então agora oferta pelo pecado. What about the peace offering? E a oferta pela paz? Also called the thanksgiving or the communion offering. Ela também é chamada, em outras partes, outras versões, oferta de gratidão, oferta de comunhão. Now, what am I going to do? O que eu vou fazer então, no caso dessa oferta, desse sacrifício? Okay, come on, what am I going to do? O que eu faço? Well, I'm going to go get a little lamb. Eu vou ter que buscar outro cordeirinho. I told you it was a bad idea to be a lamb in the Old Testament. Eu não falei para você agora há pouco que era uma péssima ideia nascer cordeiro em Israel naquela época? And so I get a little lamb. Então eu pego um cordeirinho. I don't know where my hill went, but então o meu monte sumiu. Levaram minha montanha. But on the other side of the hill, I get the lamb. Mas do outro lado da montanha eu pego outro cordeirinho. I get the rope. A cordinha, né? I start leading the lamb over the hill. E eu estou puxando o cordeirinho pelo monte até. Now remember, you're working inside the tabernacle. Lembra, você está dentro do tabernáculo, você é o sacerdote. And you look out the eastern gate. E aí você olha pelo portão. And you say. E aí você diz. Oh look. Olha lá. Here comes Dr. Grady. Grady de novo. Again. De novo. Will that boy never learn? Aquele rapaz nunca aprende. And I bring the lamb to the doorway. E eu trago o cordeiro para a porta do tabernáculo. And the Cohen meets me at the gate. E aí aquele Cohen se encontra comigo no portão. And he says, "What can I do for you today?" E ele fala assim para mim, o que eu vou fazer por você hoje? And I say, e eu digo, I want to make the communion offering. Eu quero oferecer uma oferta de comunhão. And you say, e aí o sacerdote fala, what? O quê? I want to make the communion offering. É que eu quero oferecer uma oferta de comunhão. The communion offering? E ele pergunta, tem certeza que você quer oferecer uma oferta de comunhão? Did I hear you right? Eu ouvi direito isso? And you say, yes, I want to make the communion offering. Sim, eu vim aqui para oferecer uma oferta de comunhão. And the priest goes, e aí o sacerdote diz, ufa, at least we're not dealing with sin. Pelo menos hoje não estou lidando com o pecado dele. Congratulations. Parabéns, parabéns. The communion offering, that's good. Essa é boa, essa é boa. Attaboy. Essa é boa. Muito bom, rapaz. Bom rapaz. We're going to signify and confess that we have communion and fellowship with God. Nós vamos dar a importância exata dessa questão aqui, do que é ter essa oferta de comunhão ou comunhão com Deus. Isn't that our confession today? Não seria que a confissão nossa hoje? Take a look at 1 John chapter 1. Veja bem, o que vamos ler aqui não seria uma confissão nossa hoje, John? And let's read the first 4 verses. John. 1 John. 1 John, 1 João. 1 John chapter 1 verses 1 to 4. Capítulo 1, do 1 até o 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo
seja completo. And so how do I make this confession? Como que eu faço essa confissão aqui? I bring the lamb to the temple. Eu trago aquele cordeiro para o templo. The one gate that gives me entrance, a way to have fellowship with God. É o portão, a entrada que me dá a condição de ter comunhão ou relacionamento com Deus. And again, I bend down and I put my hands on the head of the De lamb. novo, aquele mesmo ritual, eu vou colocar as minhas mãos na cabeça do cordeiro. And as the life flows out of the lamb, E à medida em que o cordeiro está esvaindo, a sua vida esvaindo, I'm confessing that I have communion with God. e eu estou, na verdade, ali fazendo uma declaração que eu estou tendo comunhão com Deus. As the life flows out of the lamb, I confess that I have life with God. À medida em que a vida do cordeiro vai saindo daquele animal, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu estou tendo comunhão com Deus. Again, the priest takes the blood and puts it on the altar. Da mesma forma, o sacerdote vai pegar o sangue, vai aspergir sobre o altar. But this time is different. Mas dessa vez é diferente. You pick up the entire lamb. Você pega o cordeiro inteiro. You go away and you cook the lamb. Você leva o cordeiro para a tua casa e você cozinha aquele cordeiro. You wrap it up in brown paper. E você embrulha o cordeiro cozido, assado. You bring it back. Você traz ele de volta. You give it to me. Você, oh não, the priest does that, right? The priest. O sacerdote, é que eu estou falando você como sacerdote. O sacerdote é que faz isso. Ele leva o cordeiro inteiro, ele assa o cordeiro inteiro e ele embrulha aquele cordeiro num papel, né, delivery. And so it becomes takeout. E aí se torna então delivery. And you take it home. E aí você, o pecador, leva o cordeiro para casa. And you and your family eat the lamb. E você e a tua família come aquele cordeiro em casa. Now I have to pay the priest for this. Só que é claro, eu tive que pagar ao sacerdote para fazer isso. Because he's not going to get anything else. Porque na verdade o sacerdote dessa vez, ele não recebeu nada em troca pelo seu trabalho. We must understand Temos que entender that the shed blood of Jesus was necessary for the remission of sin. Que o sangue derramado de Jesus Cristo foi necessário para a remissão dos pecados. But few people understand that it was necessary for Jesus to give his life. Só que poucas pessoas entendem que foi necessário que Jesus tivesse dado a vida dele, in order that we would be able to have communion with God. Para que nós pudéssemos então ter comunhão com Deus. This is the peace offering, thanksgiving offering, communion offering. Essa foi a oferta de comunhão, oferta pela paz. Let's turn to John chapter 6. Vamos abrir em Evangelho de João capítulo 6. Verse 53. 6, 23. João 6, 23. What did Jesus say? 6, 53. 53, versículo 53. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in yourselves. São palavras de Jesus aqui dizendo: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus was referring to himself as the peace, the communion offering. Jesus estava se referindo a ele mesmo como a oferta da paz, oferta da comunhão. His death was as necessary for our communion with God as his blood to cover our sins. A morte dele foi necessária para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. O sangue dele foi derramado para que nossos pecados pudessem ter sido perdoados. What about the fourth offering? E a quarta oferta, o quarto sacrifício? It's the ground flour, the grain that's ground into flour or meal. Ela é chamada de oferta de cereais. Well, it's different for several reasons. Essa é diferente por várias razões. It is the only one of the five that does not require blood. É a única oferta ou sacrifício que não requer sangue. The Jews were agrarian people. O Israel era um país agrário. They grew crops, they had herds of animals. Era um povo, né, agrícola, eles tinham plantações de muitas coisas e também eles criavam animais.
And in the meal offering, what happens? E o que acontece na oferta de cereais? You take a select portion of the grain, Então, a pessoa fazia um feixe bem especial daquela plantação que ele tinha. grind it into flour, Ele moía aquele fruto, né, aquele grão, até se tornar farinha. and you bring it as an offering. Trazia aquela farinha como oferta. But there was a difference. Só que havia algo diferente aí. If you had a small farm, Se você tinha apenas um pedacinho de terra, you brought a small bag of flour. você traria apenas uma sacolinha de farinha. If you had a large farm, Mas se você era um fazendeiro realmente, You uma brought out. fazenda grande, you brought a bag of flour. você tinha que trazer realmente uma saca inteira de farinha. But the priest is going to do exactly the same thing. Só que os sacerdotes, com a quantidade ou não importa, ele faria a mesma coisa. You bring it to the eastern gate. Traz lá no portão do tabernáculo. The priest takes one handful of the flour, O sacerdote enfiava a mão ali naquele monte de farinha e tirava uma mão cheia. one handful of olive oil, E uma outra mão cheia de azeite de oliva. and he mixes them together E aí ele começa a fazer um bolo com aquela farinha e aquele azeite. Começa a misturar. in a ball of, pasty dough. Na verdade, ele amassou ao ponto de ter uma bola de uma massa na mão, de farinha e azeite. And he will sprinkle a little frankincense on it, E aí ele começa a pingar um pouquinho de incenso naquela bola na mão dele. and it will be waved before the Father in what is called a wave offering. E aí ele começa a mover aquela oferta, que na nossa Bíblia é chamada de oferta movida. Para cima, para baixo, dos lados. But think about the difference. Vamos pensar na diferença aqui. What is the principle that we see here? Qual que é o princípio que nós estamos enxergando nesse gesto? Equal sacrifice, Sacrifício igual, not equal amount. mas não é quantidade igual. The small farmer brought the small bag. Aquele que tinha só uma terrinha, né? Um terreninho pequeno, ele trouxe uma quantidade bem pequenininha de farinha. The big farmer brought the big bag. Mas o fazendeiro realmente trouxe uma saca inteira de farinha. It's equal sacrifice, but not equal amount. A quantidade é diferente, o sacrifício é igual. And when the priest is mixing the flour with the oil, what do we see? O que nós enxergamos? O que você enxerga no momento que o sacerdote está fazendo aquela mistura e amassando na própria mão a farinha com o azeite? You're a farmer. Você é o fazendeiro. The flour represents your toil, your effort, your work in the natural realm. A farinha representa o resultado do teu trabalho, do teu labor, do teu suor no solo. What does the oil always represent in the scripture? E o óleo na Bíblia, o azeite, representa o que na Bíblia inteira? The presence of the Holy Spirit. A presença do Espírito Santo. It represents the anointing, enabling, empowering of the believer by God. Ali está representando a unção, a capacitação, o poder do Espírito Santo na vida do crente. And we mix the two together, E aí ele mistura as duas coisas. 50-50. 50% de cada. 50% our work, our toil, our effort in the world. 50% do nosso próprio esforço. 50% the anointing, enabling, empowering of the Holy E Spirit. 50% da unção, da capacitação do Espírito Santo. We add the incense. E aí é adicionado também incenso naquilo. It's a wave offering before the E é Father. uma oferta movida diante do Pai. And what are we confessing? E o que nós estamos confessando ali? It represents an act of service acceptable to God. Essa oferta representa atos e serviços aceitáveis diante de Deus. You can work as Obras hard, vivas, né? you can work as hard as you want to in the natural realm. Você pode trabalhar o quanto você conseguir no nível humano, natural. But if you don't have that anointing, enabling, empowering of the Holy Spirit, Mas se você não tiver na tua vida a capacitação, a unção, o fortalecimento, a presença do Espírito Santo na tua vida,
it is not an acceptable act of service Tudo to que God. você fizer não será aceitável diante de Deus. Or you can be full of the Spirit, Ou você pode ser cheio do Espírito Santo, highly anointed, mas muito ungido. but if you never do anything physically in this world, Só que na verdade você nunca trabalha manualmente nessa terra, nesse mundo. Nunca faz nada de trabalho manual. then this is not an act of service acceptable to God. Não vai ser também ser ungido, ser cheio da unção, algo aceitável diante de Deus. You have to put the two together equally. Você tem que ter as duas coisas na tua vida trabalhando em porções iguais. And then you have an act of service acceptable to Aí God. sim você vai ter o que nós conhecemos melhor na nossa igreja aqui, né? Obras vivas diante de Deus. And because there's no blood, E pelo fato de não ter sangue, it is called a gift offering. é por isso que chama também uma oferta de oferta, um sacrifício de oferta, Finally, um presente. finally we come to the fifth offering, Finalmente chegamos na quinta oferta, the burnt offering. a oferta queimada, o holocausto. So I want to make the burnt offering. Bom, então agora eu preciso oferecer um holocausto. Please tell me, Me diga, você me diz, what am I going to do? o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? What am I going to do? O que eu vou fazer? That's right. I'm going to go get a little lamb. Alguém disse, acho que em inglês para ele, entendeu? Eu vou lá buscar o cordeiro, outro. I told you it was a bad idea to be a lamb in the Old Eu Testament. disse para você não nascer cordeiro no Antigo Testamento. And so I go get the little lamb. Vou lá pegar o cordeiro, I walk over the hill. eu então atravesso toda a montanha, You see me coming, e aí você, dentro do tabernáculo, me vê vindo, chegando. and you say, E aí você diz, oh, look, oh Senhor, it's Dr. Grady again. é o Dr. Grade de novo. I can't believe it. Look, your lamb there. Yeah, yeah. I can't believe Não, it. gente, eu não acredito que é ele de novo. He's back again. Ele voltou. Will that boy never learn? Quando é que ele vai aprender? And so, since I brought a lamb, Bom, já que eu trouxe o cordeiro, you know there's going to be the shedding of blood. você sabe que vai ter derramamento de sangue. So you bring the wooden bowl, you Então, bring the knife. você, sacerdote, já sabe disso, já vem com a faca e a tigela na mão. You come out to greet me, E aí você chega para me cumprimentar and you say, e você diz, what can I do for you today? o que é hoje, Grady? And you say, E aí o Grady fala, I want to make the burnt offering. preciso oferecer um holocausto. And the priest says, E o What? sacerdote fala, what was that? o que foi? Ouvi direito? And I say, I want to make the burnt offering. Eu quero fazer uma oferta queimada, eu quero oferecer um holocausto. And you say, E você diz, what? o quê? I want to make the burnt offering. Eu quero fazer oferecer um holocausto. And you go, E aí você limpa os ouvidos. did you say the burnt offering? Você falou oferta queimada? You want to make the burnt offering. Você quer oferecer oferta queimada? Did I hear you right? Ouvi direito você? Yes, I want to make the burnt offering. Sim, eu quero oferecer um holocausto. And the priest goes, E aí o sacerdote. oh, that's just wonderful. Oh, meu Deus do céu. Congratulations. Aleluia. Oh, glória That's a Deus. wonderful. Thank God. Maravilhoso, língua estranha. So what do I do? O que eu faço? I put the little lamb in front of me. Coloco o cordeiro na minha frente. I lay my hands on the little head. Eu coloco minhas mãos sobre a cabeça do cordeiro. You slit the jugular vein. Você, sacerdote, faz aquele corte na You jugular. collect the blood. Você coleta o sangue. I feel the life of the lamb flow out of the body. Eu sinto a vida do cordeiro se esvaindo dele. It drops to the ground. Aí ele finalmente cai morto no chão. You take the blood. Você, sacerdote, traz o sangue. You pour it on the altar. Você asperge sobre o altar. But there's a difference. Agora tem uma diferença. You come back. Você volta, sacerdote. You pick up the entire body of the lamb. Você pega o cordeiro inteirinho. You place it on the fire of the altar. Você, na verdade, coloca em cima do altar, lá no fogo. The whole lamb is burned.
o cordeiro inteiro tem que ser queimado. The whole portion belongs to God. Na verdade, é uma porção só, ele inteirinho pertence a Deus. Think about what Paul said in 1 Corinthians chapter 13 verse 3. Pense no que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. 1 Corinthians 13 verse 3. 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 3, Paulo diz: If I deliver my body to be burned, se eu entregar meu corpo para ser queimado, but do not have love, mas se não tivesse amor, it profits me nothing. de nada serviria. Paul was talking about himself. If he was given himself as a burnt offering, but he didn't have love, it was to no profit. O pensamento de Paulo ao escrever isso aqui era nesse sacrifício. Ele estava dizendo: se eu fosse colocado no altar para ser queimado inteiro em sacrifício e não tivesse amor, aquilo que eu estava fazendo de nada serviria. And what do I confess as I leave my hands on the head of the lamb? Enquanto o que eu confesso, o que eu falo enquanto eu estou com as mãos na cabeça do cordeiro? I say to the Father, Eu digo ao Pai: I am making a total and complete consecration of my life and my property to you. eu estou dizendo a Deus assim: Pai, nesse momento eu estou me oferecendo inteiro em consagração a Ti. Tudo que pertence a mim, agora pertence ao Senhor. Everything I am, Tudo que eu sou, everything I have, tudo que eu tenho, is 100% yours. tudo que eu tenho, agora, a partir de agora, é 100% teu. Complete and total consecration to God. É uma completa e total consagração a Deus. And these are the 5 offerings and their intended uses. Estas então eram os 5 sacrifícios praticados no Antigo Testamento. But we also see Jesus in all 5 of these offerings. Só que nós vemos Jesus em todas elas. In the trespass, in the sin offering, Na oferta pelo pecado, pela transgressão. Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. In the peace offering, Na oferta pela paz, oferta da paz, Jesus bought you with a price. Jesus comprou você por um preço. He paid the ultimate price by which he has provided communion for you and God. Jesus pagou o preço impagável, o mais alto, impossivelmente pensável, para que você pudesse ter comunhão com Deus. Our communion with God requires the giving of life. A nossa comunhão com Deus hoje requer que alguém tenha dado a sua vida em troca disso. The only currency in the spiritual kingdom of God that buys anything is blood. A única moeda aceitável no reino de Deus para ter comunhão com Deus é o sangue. Life given up in death. A vida termina em morte. It is the only thing that buys anything in the kingdom of É uma God. vida que termina em morte e que haja derramamento de sangue. É a única moeda aceitável no reino de Deus. And Jesus paid the price for sin. E Jesus pagou o preço pelo pecado. But he also paid the price by which you can have communion with God. Mas não foi só pelo pecado. Outro preço ele pagou para que você e eu tivéssemos comunhão com o Pai. In the grain offering, Jesus is the bread of life, Na oferta de cereais, Jesus é o pão da vida. and the oil, the Holy Spirit. E o óleo ali é o Espírito Santo de Deus. In the burnt offering, Na oferta queimada, o holocausto, Jesus is the one given completely and perfectly for us. Jesus é aquele que foi entregue completamente, mas também perfeitamente por nós. The Father held nothing back. Deus, ele não segurou nada com ele nessa experiência, nesse momento que Jesus fez isso. He gave his Son completely, totally, perfectly for us. Deus não escondeu, ele entregou o seu filho, o único filho, totalmente para que pudesse ser morto em nosso lugar. If all you have is your sin dealt with, Se tudo que você tem é o pecado que você tem para lidar com ele, you still do not have communion with God. você não tem comunhão com Deus ainda. If all you have is your sin dealt with, Se tudo que você tem agora ainda é um pecado que não foi ainda trabalhado, não foi consertado, you don't have life within. você não tem vida em si. Remember John 6:53. Lembre-se de João 6:23.
unless you eat the flesh of the Son of Man a menos que você coma a carne and e drink his blood, beba o sangue do Filho do Homem, you have no life in yourselves. você não vai ter vida em você. And who can approach God in communion? E quem que pode se aproximar de Deus em comunhão? Only those who are born again, Só aqueles que foram nascidos de novo. those who have been born from above, Só quem nasceu de novo pode. those who have the Holy Spirit dwelling within them, Só quem tem o Espírito Santo permanentemente dentro dele pode. those who have made Jesus Savior and Lord. Somente aquele que realmente declarou e assumiu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador pode ter comunhão com Those who have Deus. appropriated the blood. Somente aquele que se apropriou do sangue. Jesus had to come and die so that human beings could come and stand in the presence of a holy God. Jesus teve que vir, morrer por nós, para que nós, humanos, pudéssemos um dia estarmos na presença de Deus no seu trono. So tonight I hope you've learned something new. Eu espero que hoje à noite você aprendeu algo novo, você tenha aprendido algo novo. I want to thank Pastor Arno for allowing me to bring this message. Eu quero agradecer ao pastor Arno, porque ele deu a permissão para que eu pudesse trazer essa mensagem aqui nessa noite. We must ask ourselves, Nós temos que perguntar algo para nós agora. do we stand in the purpose of God? Será que nós Do we stand in the purposes of God? será que nós estamos dentro do propósito de Deus? Do I function by mixing my labor with His Holy Spirit power? Será que hoje, na minha vida, é uma pergunta que você faz. Eu, na minha vida hoje, estou conseguindo unir um trabalho meu com a unção do Espírito Santo? I want to make this absolutely clear. Eu quero deixar isso muito claro. You can be a Christian and go to heaven Você pode ser um cristão e ir para o céu. with just the trespass and the sin offering in your life. Somente através do sacrifício, da oferta do pecado e da culpa, da transgressão. But if you live even a short time after that, Mas se você viver um pouquinho mais depois disso, you will want to desire to make communion with God. você vai querer, ele me permite fazer isso. Ele quis dizer se você se converteu recentemente e só deu tempo de oferecer oferta pelo pecado. Mas se você viver mais tempo, você vai ter que querer ter comunhão com Deus. You're going to desire intimate fellowship with Him. Você vai desejar ter comunhão com Deus aqui na terra. And once you've done that, E uma vez que você fez isso, you're going to have a desire to do acceptable acts of service to você God. também vai ter assim uma urgência no teu coração de oferecer obras aceitáveis aos olhos de Deus. And so you can go to heaven with just the first and second sacrifice. Você pode também ir para o céu apenas através da primeira ou da segunda oferta, o primeiro ou segundo sacrifício. But as you mature, Mas à medida que você amadurece, you want communion with God. você quer comunhão com Deus. Then you're going to start doing acceptable acts of service. E aí você começa a oferecer obras vivas ao Senhor, atos aceitáveis aos olhos do Senhor. And you are a complete whole Christian. E aí nesse momento você é um cristão na acepção completa da palavra. Not everybody is called to make the burnt offering. Nem todo mundo pode ou é exigido dele oferecer a oferta queimada, o holocausto. We should all desire, but it isn't something for everybody. Pode ter o desejo no coração de todo mundo em fazer essa consagração, mas isso é para poucos. I'm not challenging anybody here tonight to make the burnt offering. Por favor, eu não estou desafiando ninguém agora aqui para você já se precipitar e fazer essa consagração, oferecer essa oferta ao Senhor. But if next week, Mas se na semana que vem, 5 years from now, ou daqui 5 anos, 10 years from now, 10 anos, God is asking you to make the burnt offering, e aí Deus pedir para você, faça agora a oferta queimada, faça para mim o holocausto, complete and total consecration to God, que se consagre agora totalmente para mim e tudo que você tem. I want you to understand what we're talking about. Eu quero que você então compreenda do que é que nós estamos falando aqui agora. I've made the burnt offering. Eu fiz a oferta queimada, o holocausto. Pastors made the burnt offering. O pastor já fez isso na vida dele. Some of you have made the burnt offering, Alguns já fizeram, já se ofereceram o holocausto. but it's not for everybody. Só que não é para todo mundo isso. It doesn't make you a better Christian. Só que isso não torna você um cristão melhor que os outros. Quem faz?
Well, Pastor's been very gracious to allow us to move the communion service to tonight. O pastor Arno, ele foi muito gentil, muito cortês em trazer a Santa Ceia de domingo que vem para esse domingo, para hoje. Please listen to the instructions. Por favor, você precisa ouvir com atenção as instruções agora sobre isso. We're going to do things a little differently tonight only. Só hoje à noite nós vamos fazer umas coisas um pouquinho diferentes com os elementos. I'm not trying to change the way you take communion. Eu não estou aqui de forma nenhuma mudando o jeito que essa igreja oferece a ceia ao Senhor. I do want to be absolutely certain. Só que eu quero ter certeza You will never, in your heart, que você celebrate communion the same way again. Só que eu quero ter certeza que a partir de hoje você nunca mais vai celebrar a ceia do Senhor igual, da mesma forma que você vinha fazendo. It's going to be different for you from now A on. partir de hoje vai ser diferente para você. Pastor's going to have a few words for you. O pastor tem umas palavras para falar para você agora. He's going to bless the elements. Ele vai consagrar os elementos. He is going to ask you to take the elements, E aí ele vai pedir para você pegar os elementos, segurar, but take them back to your seat and please do not consume the elements. você vai pegar, né, ter as ilhas, e você vai pegar, volta para o lugar, mas não tome, não come e não tome, segura nas suas mãos os dois, Because I have one more instruction porque vai ter uma instrução em seguida, before you take the elements. antes de você tomar. Uau, glória a Deus. Amados, que privilégio podermos ter tamanha instrução nessa noite. Seguramente você é muito privilegiado, né? E toda essa exposição, ela nos leva a compreender ainda melhor, né, o tamanho da obra do Senhor Jesus, né, o cuidado que Deus teve ao longo das eras, preparando-nos para esse momento, preparando para a vinda de Jesus, para a obra dele. E nós vamos daqui a pouco tomar a ceia juntos. Antes, eu quero convidar todos a ficarem em pé, por gentileza. E talvez você que está aqui, talvez pela primeira vez, ou tem vindo algumas vezes, pode estar perguntando: pastor, mas eu não dei nenhum desses passos ainda. Na verdade, tudo isso é novo para mim. O que você precisa entender é que Jesus pagou um preço altíssimo pela sua vida. E você tem a oportunidade de reconhecer isso, de aceitar a obra dele. Ao fazer isso, acontece algo especial na sua vida. O seu nome é escrito no livro da vida e você passa a ter direito à vida eterna. Você passa a ter o perdão dos seus pecados. Portanto, eu quero perguntar, ainda antes de tomarmos a ceia, existe alguém em nosso meio que nesta hora quer entregar a sua vida para Jesus, quer que Jesus Cristo seja o teu Senhor e Salvador? Se você assim deseja, eu peço que você erga uma das suas mãos bem alto para que eu possa ver, e nós queremos orar com você nessa hora. Você é livre para tomar essa decisão. Lá atrás, glória a Deus, pode baixar a sua mão. Onde está a próxima pessoa? Você que quer nessa tarde entregar a sua vida para Jesus, você quer se achegar a essa mesa da comunhão convicto do perdão dos seus pecados, convicto da salvação da sua alma. Ali atrás, glória a Deus, pode baixar a sua mão, graças a Deus. Existe mais alguém? Talvez você até já andou com Jesus, mas por alguma razão você se afastou dele. Conserte-se hoje, reconcilie-se hoje. Existe mais alguém? Pergunto mais uma vez, apenas erga a sua mão bem alto para que eu possa ver, e nós queremos orar com você nesta hora. Graças a Deus. Eu quero pedir uma gentileza, você que ergueu a sua mão, vem aqui à frente. Nós queremos abraçá-lo, queremos recebê-lo. Se teu amigo ergueu a mão, venha com ele, acompanhe ele aqui na frente, encoraje ele nesta hora. Isso, mesmo você que ainda não ergueu a sua mão, mas você está desejoso de vir aqui entregar a sua vida para Jesus, isso, pode vir, venha com alegria, saia com a alegria do seu lugar. Nós queremos recebê-lo aqui nesta hora. Isso, pode se chegar aqui, graças a Deus, glória a Deus. Quero dizer a você que veio aqui à frente, nós nos alegramos pela sua decisão. Isso, pode chegar aqui, olha para mim aqui por gentileza. Isso, tem mais gente vindo. Isso, glória a Deus, vamos só aguardar aqui. Graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Isso, nós nos alegramos com a sua decisão e nós queremos orar juntos nessa hora. Eu peço que você repita a oração que eu vou fazer de todo o seu coração
E a igreja vai orar junto com você, apoiando você nesta hora. Amém, querido? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Eu creio que Tu estás vivo à direita do Pai. E nesta hora eu Te recebo e confesso e declaro como meu Senhor, o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. E nesta hora eu renuncio a Satanás e seus demônios e suas obras, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu recebo o Espírito Santo em minha vida e eu recebo a salvação da minha alma. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.